A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Devocional, Isaías capítulo 59. Se você ouvir um barulhinho de chuva é porque está chovendo no fundo e talvez apareça o som da chuva. E diz assim o devocional: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esses primeiros 2 versículos estão dizendo: olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os ouvidos dele estão tapados para que não possa ouvi-los. Só que o que está fazendo, o que está causando divisão, o que está separando vocês de Deus é o pecado. E assim foi desde o Éden, quando houve a queda do homem, que o homem pecou, né? Ali houve a separação do homem de Deus por causa do pecado. Deus descia todo entardecer para estar com Adão e Eva. E por causa do pecado houve a separação de Deus com o homem. Mas por meio do Espírito Santo de Deus, ele escolheu alguns para poder derramar do Espírito, para falar no tempo antes, né, de Jesus. A gente vê Abraão, que era amigo de Deus. A gente vê os profetas do Senhor que tinham o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor, ele tinha um plano maior. Ele tinha o plano de reconciliação com o homem. E por meio de Cristo Jesus, hoje podemos nos reconciliar com Deus. Jesus foi moído, Jesus entregou a própria vida para que haja reconciliação. Jesus venceu o pecado e a morte. E em Cristo Jesus nós podemos vencer. Essa é a palavra, Jesus. Em Cristo Jesus podemos vencer. E por meio de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus pode ser derramado em nossas vidas. Aleluia. O pecado, ele sim separa o homem de Deus. Mas se olhamos para Jesus, confessarmos as nossas maldades, pedirmos perdão e verdadeiramente nos arrependermos, o Senhor, ele nos purifica. O Senhor, ele nos salva. O Senhor trabalha em nossas vidas. Nós temos Cristo Jesus que intercede por nós, que nos purifica, que nos aproxima do Pai. Mas não devemos andar em pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, contam mentiras. A vossa língua pronuncia perversidade. A vossa língua pronuncia aquilo que é mal. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade, que conte a verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá. Basilisco é uma cobra. E apartando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Aqui o profeta está falando, né, do povo, das obras que não eram boas e que o pecado os afastou de Deus. Mas Deus continua o mesmo. A mão do Senhor não encolheu para que não possa salvar, e e os ouvidos do Senhor e os olhos dele continuam atentos. Aleluia. 7. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade.
destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízos nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Todo aquele que anda por veredas tortuosas, por caminhos que não são bons, né? Ele não tem conhecimento da paz. Não tem conhecimento da paz e da luz. Verso 9. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação e ela está longe de nós. O povo está dizendo, a gente espera por juízo e justiça, mas a gente não alcança. O que a gente vê é apenas escuridão, trevas. A gente espera a luz, a gente quer ver a luz, mas a gente não consegue. Estamos apalpando como cegos. Quantas das vezes, né, a gente não enxerga, a gente fica com os olhos naturais, a gente enxerga, mas com os espirituais não. A gente fica apalpando pelo caminho como cegos. Mas Cristo Jesus é a luz. Que possamos chamar Cristo Jesus para as nossas vidas, para que a luz de Cristo Jesus brilhe e que a gente possa enxergar espiritualmente os planos de Deus para nós, enxergar aonde temos falhado, enxergar o que é preciso ser feito. Que possamos chamar Jesus, porque quando temos Jesus, nós temos tudo, não nos falta nada. Verso 12, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. O povo está dizendo, olha, nós conhecemos as nossas iniquidades e as nossas transgressões, e elas têm se multiplicado diante do Senhor. Como prevaricar, verso 13, e o mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber expectorado coração palavras de falsidade. Mentir contra o Senhor. Verso 14, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Aqui no verso 15 está dizendo, olha, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal, quem busca fazer aquilo que é certo, tenta se desviar do mal, arrisca-se a ser despojado, a perder as coisas, ser despojado. E o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. O Senhor, ele sempre vê. Ainda que a gente tenha que perder coisas nessa vida, né, para não praticar o mal. É porque às vezes fala, olha, como esse verso 15. Eu vou arriscar perder algo muito importante para mim se eu praticar aquilo que é reto e justo. Se eu contar a verdade, eu posso perder esse benefício que eu tenho. Só que o Senhor nos chama a praticar a justiça, o que é reto, falar a verdade. E aqui está dizendo, olha, aqueles que buscam fazer o que é certo, se desviar do caminho mal, arrisca a ser despojado. Mesmo que você tenha que arriscar perder coisas, mas para seguir o caminho que é reto, para seguir ao
ao que agrada o coração de Deus, prefira agradar o coração de Deus e não o coração dos homens. Os homens, eles podem se agradar por nós, mas conosco, por alguma coisa, mas do que adianta se está desagradando o coração de Deus? E o homem, ele pode te trair lá na frente. Ele pode não cumprir com a palavra dele, mas o Senhor é fiel até o fim. Verso 16. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Aleluia. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça. Aqui está falando que o próprio Deus, ele viu que ninguém havia e maravilhou-se, e viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, de que não houvesse um intercessor, e pelo seu próprio braço lhe trouxe a salvação, pelo próprio braço do Senhor a salvação, e a sua própria justiça o susteve o povo, a própria justiça de Deus que nos salva, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, pôs o capacete da salvação. Cristo Jesus se vestiu de justiça e pôs o capacete da salvação em sua cabeça. Tomou vestes de vingança por vestidura e cobriu-se de zelo, como de um manto. Conforme foram as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Aleluia, que está falando, olha, o Senhor. Temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória. Temerão o Senhor e a sua glória. E o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Esse Redentor é o nosso Redentor, Cristo Jesus, Filho de Deus. Isaías estava falando, o profeta Isaías, acerca de Cristo Jesus que veio ao mundo. E ele diz, virá um Redentor, e ele veio. E aos que se desviarem das transgressões, ele virá a Sião, que é o povo do Senhor, e aos que se desviarem das transgressões. Nós precisamos nos desviar das transgressões, daquilo que é mal. Precisamos nos desviar do pecado. Aleluia. E o Senhor será o nosso Redentor, o nosso Salvador e Senhor. Verso 21. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da tua boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. O concerto que o Senhor fez com eles e com nós, conosco, é que o Espírito do Senhor, o Espírito estará sobre nós. E as palavras que o Senhor colocou na boca do profeta não se desviarão. Aleluia. E teremos salvação, pois o Redentor, Cristo Jesus, com a tua própria mão, com o próprio braço forte, o Senhor nos salvou. Salvou a todos aqueles que se desviam das transgressões, que fogem do que é mal, dos que praticam a justiça e andam buscar conforme a vontade de Deus. Esse é o capítulo de Isaías 59, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações. E para encerrar esse vídeo, eu quero encerrar com uma oração. Se você puder, feche seus olhos, ore comigo.
Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Gloriosa palavra, Senhor. Senhor Deus, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra ti. Obrigada, Senhor, por Cristo Jesus. Obrigada por ser o nosso Redentor e o nosso Salvador. Senhor, que o Senhor venha a nós, que venha o teu reino a nós. Nós precisamos de ti. Senhor Deus, precisamos que a tua luz brilhe, Senhor, para que a gente não fique como cego, apalpando no escuro, Pai. Que possamos enxergar e que a tua luz possa brilhar em nossas vidas. Que a tua luz possa brilhar nos lugares em que estivermos. Que muitas almas sejam salvas e que a tua boa obra possa se cumprir na vida do teu servo, na vida da tua serva que está nessa oração, Senhor. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até o próximo vídeo. Se você puder, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a mensagem do Senhor chegar a cada vez mais pessoas. Tchau.